A avó queria agradecer ao Dr. Alberto e toda a cúpula sagrada dos médicos do astral, que trazem essa ramificação para que os homens possam evoluir. Primeiramente, meus filhos, se preocupem com a saúde. Tenham saúde. Não se preocupem com a cura. A avó conhece muito povo que tem doença, mas tem saúde. Uma boa saúde mental, uma boa saúde dentro da alimentação, uma boa saúde respeitando o físico. Os seus órgãos são inteligentes. Eles estão aqui para trazer o combustível da vida. Mas vocês vão poluindo esses órgãos inteligentes. Bom, primeiro, você tem que entender, vocês têm que entender que a doença é uma fabricação do homem. Conforme o homem foi evoluindo, também foram, não é descobrindo, construindo novas doenças. Então, meus filhos, quanto mais vocês albergarem, que nós chamamos de equilíbrio, dentro da evolução, mais o seu corpo, os seus órgãos que são inteligentes, irão estar independente do modo em qual vocês vivem, independente dessa raiz que vocês trazem do instinto selvagem, porque a raiva é um instinto selvagem. Não tem a palavra isso dos animais, mas é. Quando um leão se degladia pelo outro, ele vai pelo impulso da raiva. Não, esse terreno aqui é meu. Quantos seres humanos fazem isso? Então, vocês têm que evoluir desse instinto selvagem que foi algo lá para trás implantado em vocês, que tem a ver com a semente. Eu trouxe essas 20 questões para estudos, tanto para vocês quanto para mim. Para esses estudos constantes do que fazemos a nós mesmos. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade do estudo, onde poderemos colher da sua sabedoria, estudando aqui as questões enviadas por um espírito da equipe do Diálogo com os Espíritos, o Dr. Alberto, e pedir suas palavras iniciais. Se vocês estão bom? Coisa boa. Palavras iniciais, né? Vocês sabem que o ser humano, ele coloca muitas palavras para chegar aonde tem que chegar. Até na espiritualidade, né, meu filho? Tanta palavra. Vamos começar com as perguntas? Vamos começar com as perguntas, que é melhor. Salve! Então, a primeira questão é a seguinte: é possível realizar a cura no consulente sem estar alinhado ou alinhada com o seu livre-arbítrio? Livre-arbítrio, novamente essas duas palavras. Será, meu filho, que existe realmente o livre-arbítrio? Se todo o povo vai evoluir, se tudo está caminhando para a evolução, será que o ser humano tem poder de escolhas? Vamos entender. Vó vai contar uma historinha. Tem que contar a historinha, né, meu filho? Senão não é a vovó Maria Conga da egrégora Criatina Luz. Vamos trazer aí uma imaginação mais próxima, vocês possam mentalizar. Vamos dizer que num determinado local do universo existia os senhores da sabedoria. Não é esse nome, mas só para vocês entenderem, que nem as rosquinhas de mer que a avó fala. Os senhores da sabedoria. Um grupo dos senhores da sabedoria quis trazer
uma nova forma de se apresentar no universo. Então, vamos dizer que está tudo reunido, né? Aí uma parte lá do grupo falou, olha, é melhor nós trazermos uma nova forma de apresentação através do início. Então, vamos colocar uma sementinha na terra, essa sementinha vai criar raízes, vai começar a sair da terra, vai firmar o tronco, os galhos, as folhas e as frutas. E as frutas, na sua medida, cada uma vai amadurecer. O outro grupo, do Senhor de Sabedoria, não! Vamos começar já com a árvore pronta. Porque aí fica mais fácil os frutos amadurecer no tempo determinado. Aí ficou aquele embate. Vamos plantar semente? Vamos plantar a árvore inteira? Ficou com aquele embate. E não se chegou a um acordo. Cada um desse grupo iniciou o seu movimento no universo, da sua forma. Aqueles que determinaram a afirmação de plantar a semente, iniciaram todo um projeto junto com os arquitetos divinos, trazendo a evolução. Aí vamos agora vamos adiantar um pouco a história. A evolução do planeta Terra a partir de um código genético primeva. Então, o primeiro serzinho minúsculo que veio para a Terra, ele tinha um código genético primeva. Esse código genético primeva ia se desenvolvendo, passando por todas as eras da evolução do homem, através dos instintos selvagens, até ver o que vocês veem aqui nesse planeta. O outro grupo, porque tinha também a afirmação da verdade deles, também entraram no planeta Terra e foram trazendo essa nova forma da crença que eles tinham. Tem muito nome aí que a avó não vai entrar para vocês entenderem, por isso que a avó falou os senhores da sabedoria. E também foram aí trazendo os outros planetas, através dessas duas verdades. Esses seres que têm esse código genético primeiro, são aqueles que estão ligados à evolução. E como se evolui, meu filho? Passando por várias fases, inclusive desenvolvendo essa parte do instinto selvagem. Então, o homem, ele tem o homem, do jeito que vocês são, né? Não aquela primeira forma dos habitantes do planeta Terra. O homem, ele possui o instinto selvagem. Aí vocês entram com o livre-arbítrio, né? Vai dizer, tem que se evoluir. O homem, ele pode errar e acertar, mas ele absorve o quê? As lições que ele escolhe através do certo e através do errado. Mas como, meu filho, vamos lá para trás, como uma sementinha, presta atenção, como uma sementinha que está ali na terra, precisa criar raízes, precisa sair da terra, se ela não desenvolver o que você chama de errado. Vamos dizer que agora é uma sementinha. Então, a avó quer impulsionar uma raiz para cá. Não, aqui não está certo. Não é um erro. É uma experiência. Ou então, eu vou começar a fazer aqui desse lado. Aí ela consegue criar raiz. Não é um erro. Não é uma escolha errada. É uma experiência. Como uma criança que tem o seu código genético primeiro, né? Que ela absorve essa carga energética dos senhores da sabedoria. Ela veio para cá para transformar, que nem os médios, né? Que vocês falam os médios. Ela veio para transformar a Terra num paraíso. Esse código genético primeiro de uma criança, ela não tem limite, né?
porque ela não está ainda albergada nos dramas de controle do sistema, dos pais, da educação, de tudo que vocês já sabem aí. Então, uma criança, ela vai cair e vai levantar. O cair não é um erro, não é uma escolha que ela faz para cair, mas sim um aprendizado. Agora, se falar de cura. Para haver a cura, meu filho, tem que haver o quê? O respeito por esse código genético, mas não o primeiro. Porque quando vocês estão aqui na Terra, vocês têm células. E a sua célula, ela o que é? Ela tem uma ampliação de um acordo feito antes de você reencarnar. Fora isso, tem o quê? Várias premissas, como vocês falam, encurtidas, né? Várias informações encurtidas da sua linha ancestral. Que nem a menina. Essa menina tem o quê? Tem a mãe, que faleceu de câncer, a avó, que faleceu de câncer. Então, isso está nas células dela. Como ela consegue ir além, né? Ir além do tempo da avó e além do tempo da mãe. Evoluindo espiritualmente, mentalmente, emocionalmente. Não existe outra forma. Aí ela consegue sair do buraco da linha do tempo que a mãe e a avó dela trouxeram como resultados na vida. A cura não tem a ver com livre-arbítrio. A cura do ser humano tem a ver com o código que ele se apresenta na célula. Então, vamos dizer que ele vai viver, que no código dele genético está marcando ali 80 anos. Dependendo da evolução desse ser, ele pode ir 82, 83, porque as células têm essa codificação de evolução. Não tem a ver com o livre-arbítrio. Aliás, o livre-arbítrio é uma coisa que vocês colocaram, não sei nem porquê. Para mostrar o que é certo e errado, né, meu filho? Para mostrar isso que é certo e isso que é errado. Mas o que é erro? O que é erro? Existe o erro, vocês. Mas para a espiritualidade, tudo está certo. Nós chamamos de soma não zero. Vamos para outra pergunta? Se toda doença está alinhada ao corpo bioenergético de cada pessoa, o ser humano tem o poder de se autocurar sem a necessidade de um tratamento médico espiritual? Vamos mais além. Todo o conhecimento ayurvédico, 7.000 anos antes de Cristo. É muito tempo, hein? Olha que é tempo danado. E eles também têm esse respeito pelo campo emocional, pelo campo mental, pelo campo físico, pelo que tudo isso traz, como você disse, da bioenergética. Só que cada órgão ele é inteligente. Cada órgão é inteligente. Seu coração é inteligente, seu pulmão é inteligente, seu estômago é inteligente, seu intestino é inteligente. Um é maior que o outro. Ele é inteligente. Mas aí a avó volta naquela pergunta anterior que você fez e a resposta que a avó deu. Tudo depende do código genético. No seu código genético estão implantados o quê? Informações vibracionais que vão trazer para você a cura ou a não cura. O ser humano pode se autocurar? Pode, meu filho. Porque ele é Deus em ação na Terra. Mas existe um limite de tempo na Terra. Por quê? Os senhores da sabedoria, vamos voltar lá para trás, né? Eles trouxeram esse código primeva em cada ser, mas em cada linha que se estende depois do ser. Então, vamos dizer que a menina vai viver ali, está marcado para ela viver 80 anos. Com a evolução dela, ela consegue viver 84, 85, 86, a avó não sabe, né?
porque vocês são criadores. Vocês conseguem trazer essa criação. O que distingue vocês dos animais? A criação. Vocês têm o mesmo instinto selvagem dos animais. Então, a criação que distingue vocês dos homens. Então, pode se curar, mas vai se apresentar novas doenças. Por que vai se apresentar novas doenças? Porque o homem fabrica as doenças. Meu filho, o homem que fabrica as doenças. O homem não é criador? Aquele outro grupo dos senhores da sabedoria não queriam só transformar a árvore, não queriam passar por estágios? Então, no planeta Terra, o próprio homem constrói as doenças. Olha só o que a avó está falando. Vocês podem ir em todas as religiões. Vocês podem fazer... Vamos lá falar da Índia, né? A própria Índia tem um conhecimento de cura. O povo lá vai desencarnar, porque faz parte do código genético. Então, todos vocês vão desencarnar com uma doença. O homem pode prolongar a sua vida através de um caminho espiritual? Pode. Mas isso que não quer dizer que ele não vá desencarnar com uma doença. Muito obrigado. Os médicos astrais são os únicos que trabalham com a cura no mundo espiritual? Eu acho engraçado que vocês colocam esses adjetivos. Os médicos astrais. Não é os médicos astrais, é o conhecimento que traz a cura. Por quê? Vocês que buscam a espiritualidade, vocês não desenvolvem os dois sentidos principais, que é ver além do físico e o escutar no silêncio. Se você desenvolver esses dois campos, o que vai acontecer com você? Você vai ter uma junção com o espiritual e você vai receber um médico, você vai receber um mestre, você vai receber um guia espiritual. Só que o que acontece? Toda a mensagem que vem, vamos colocar os senhores da sabedoria lá para vocês entenderem. Toda a mensagem que vem dos senhores da sabedoria vem para o código primeiro. Então, vocês são médiuns aqui na Terra, vem para esse código primeiro. A informação vem desse tamanho. Passa para o código primeiro, diminui. Vem para a avó, diminui. Passa pela menina, diminui. Vão vocês desse tamanho. Porque a verdade é tão imensurável que não consegue ter essa junção para vocês. Não tem como, meu filho. Que nem Moisés, né? Moisés teve a informação de Deus. Desse tamanho. Aí ele passou para o povo dele. O povo dele trouxe o quê? Esse vivenciar. Por isso que ficaram 40 anos no deserto. Vocês também têm o deserto de vocês. Porque o conhecimento não está apenas num grupo. O conhecimento está no planeta Terra. Ele se cria, né? Não só no espiritual. Toda a era tecnológica, meu filho, é firmada pelos senhores da sabedoria. A avó está falando isso, aí a minha está falando, mas vó, não é senhor da sabedoria. Não, deixa eu falar que é senhor da sabedoria para eles entenderem. Está contido nos senhores da sabedoria. Quantos e quantos seres humanos conseguem trazer a sua autocura sem estar firmada numa religiosidade? É claro que existem aquele grupo que vão se curar através dos médicos do astral. Mas e quem que não acredita? Não vai se curar? E quem que não acredita? Não é, meus filhos? Então tem que se ampliar. Não só está acoplada numa parte. Tudo. A cura está aí, né?
mas não vai se curar porque tem um limite, por conta do código genético. E não é bem esse código genético que vocês entendem, não. Vai muito mais além, vai muito mais além. Próxima questão. O quanto da consciência está ligada à doença e o quanto da consciência está presente também na doença? Bom, primeiro, você tem que entender, vocês têm que entender que a doença é uma fabricação do homem. Conforme o homem foi evoluindo, também foram, não é descobrindo, construindo novas doenças. Porque o outro grupo da sabedoria quer que as coisas venham de cima para baixo, não de baixo para cima. Então, homens que também têm esse código Primeva, vão trazendo para esse planeta essas informações. Vamos explicar para vocês. Antigamente, no tempo da avó, os homens eram braçar, né? Não tinha essas máquinas. Então, tudo que se fazia dependia da força humana. Aí entrou o quê? Chegou num limite, não é? Chegou num limite. O mundo precisava evoluir. Aí entrou o quê? A era industrial. Mas mesmo assim, não substituiu, olha o outro grupo da sabedoria, não substituiu o quê? O humano. Não substituiu. Então, essa forma de não substituir o ser humano, apesar dessa era industrial, é aquele povo, o grupo da sabedoria que pensava daqui para cima. Os outros que é daqui, né, para baixo. Depois da era industrial, precisou ver o quê? A rapidez, né? As coisas rápidas. Aí veio o quê? A era tecnológica. Vocês estão na era tecnológica. O ser humano, dessa era de vocês, que pode até se estender para o neto de vocês, né? Pode até se estender também para os bisnetos, porque ainda está vendo esses acordos lá na parte de cima, né? Nos senhores lá planetários, vamos dizer assim, para vocês entenderem mais, pode haver uma junção do natural, ou pode também ir a essa era tecnológica e ir para frente. Por que natural? Porque o respeito pelo reino natural, o reino da natureza, também traz esse código primeiro. Uma árvore, vamos colocar assim para vocês entenderem. Vocês vão numa mata e vocês veem uma árvore muito antiga. Ela tem um código primeiro. Ela consegue passar para suas irmãs, outras árvores, a importância desse código primeiro. Vocês podem cortar quantas árvores vocês puderem cortar. Outras irão crescer. É o código primeiro. Mas se vocês pegam, por exemplo, uma ruda e coloca num vaso, né? E coloca na casa de vocês. Ela tem uma pequena parte desse código primeiro. Ela continua evoluindo. Ela continua crescendo na limitação desse vaso. Mas ela não tem a totalidade desse código primeiro. Então, meus filhos, quanto mais vocês albergarem o que nós chamamos de equilíbrio dentro da evolução, mais o seu corpo, os seus órgãos que são inteligentes, irão estar independente do modo em qual vocês vivem, independente dessa raiz que vocês trazem do instinto selvagem, porque a raiva é um instinto selvagem. Não tem a palavra isso dos animais, meu filho, mas é. Quando um leão se degladia pelo outro, ele vai pelo impulso da raiva. Não, esse terreno aqui é meu. Quantos seres humanos fazem isso? Então, vocês têm que evoluir desse instinto selvagem, que foi algo lá para trás implantado em vocês, que tem a ver com a semente. Se eu não estou conseguindo quebrar essa semente, para minha raiz crescer, por que a raiva?
Eu vou sair daqui e vou para cá. Olha, tem muito assunto aí, tem muito assunto nessa pergunta. Os pensamentos e crenças são de fato determinantes a cada doença existente no corpo do desencarnado? O pensamento e as emoções. Né? As emoções, hoje, agora, na atualidade desse planeta, as emoções que trazem a ligação com a fabricação que os homens trouxeram da doença. Então, os homens fabricam as doenças e a emoção, porque você pode pensar em Deus, você pode rezar aí, né, para Deus, 24 horas da sua vida. Mas se você não pensa, se você pensa como Deus, mas você sente se você tem uma emoção contrária a Deus, você vai ficar doente. Hoje em dia, hoje o que está mais falando mais de doença é problema de coração e o câncer, que são processos emocionais. Eu consigo não ter um processo emocional só se eu sei implantar a soma não zero, ou estar mais próximo da soma não zero. E o ser humano, ele vive da soma zero. Isso é fato. Porque toda a religião da Terra, todo caminho espiritual na Terra, não traz essa independência do ser. Não traz uma independência. Vocês são dependentes de algo. Sou dependente do guia, sou dependente de determinada religião, mas quantas religiões trazem o caminho da cura? Mas não há cura. O planeta inteiro adoece, porque existe uma fabricação. No tempo da avó não existiam essas doenças que tem hoje. E outras doenças irão surgir, porque são fabricadas pelo homem. Mas a força propulsora para se ligar às doenças é o campo emocional. Isso é certo. O homem, como ele é criador da sua evolução, esquecendo do erro, porque não existe o erro, não existe o livre-arbítrio, o homem, ele é criador da sua evolução para criar isso a outro grupo, criar o paraíso aqui na Terra. Ele não é que ele luta, ele experimenta também toda a criação do outro grupo da sabedoria. Dentro desse grupo da sabedoria tem todos esses gênios aí que vocês conhecem, da era tecnológica, que afasta o ser humano das divindades da natureza, né? Não existe uma forma de progredir na vida se não respeita os pontos de forças naturais. Olha como a grandiosidade que é a nossa Umbanda. Olha a grandiosidade disso. Olha só a grandiosidade da nossa Umbanda. Ela traz cada orixá regente de um ponto de força natural. Porque sabe que no ponto de força natural, nas águas salgadas, nas pedras, existe o código genético primeiro. Aí uma parte do povo da Umbanda está preocupado em trazer mensagem lá de cima. Sendo que o próprio ser humano, quando ele trouxe aquele veículo para ir para a Lua, ele falou, isso não é importante, eu não vou ser rei indo para a Lua, eu vou ser rei trazendo o domínio dos habitantes da Terra. Aí começou todas essas invenções que vocês sabem. Até há uns anos atrás, a importância era ir para a Lua. Não, essa pesquisa foi retirada e o que eles querem agora da importância, que vocês não sabem, ter o controle do tempo, passado, presente e futuro. Máquinas estão sendo construídas. Toda a criação do homem é para evolução ou para trazer o quê? O domínio, né? De cima para baixo.
A avó tá bagunçando a cabeça de vocês. Mas tenta entrar nessa simbologia que a avó falou dos senhores da sabedoria, que dividiu em 2 grupos. O primeiro grupo é tudo isso que vocês sabem do planeta Terra, né? Da evolução do homem, das eras que houve, a era neolítica, todas aquelas eras que teve que passar para se tornar o homem que você é hoje, criador. Mas se vocês for pensar, esse código primeiro ele é muito danado que só. Você veio com uma potencialidade para se autocriar. Só que o outro povo quer isso. Aí vem todas essas informações, né? Desconcertada, que não se encaixa para vocês. Que nem se vocês for pensar na teoria de Darwin, vocês conseguem entender um pouco o que a avó está falando. Mas a teoria de Darwin não entra na teoria de Deus. Onde está Jesus Cristo? Então tem uma lacuna aí. E como o ser humano preenche essa lacuna? Com o sentir. O sentir espiritual. Quem você é? O que você está apresentando no hoje, porque o passado não importa, lá não importa, o futuro. Como você está se apresentando na vida? Com seus instintos selvagens? Ah, mas por que a senhora fala muito de instinto selvagem? Porque o homem tem instinto selvagem. O homem, às vezes, na maioria das vezes, se apresenta como animal. Que nem a menina tem 3 animaizinhos de 4 patas. Tem um macho e 2 fêmeas. Quando as cachorras entrar no circo, ele vai pegar tanto uma como outra. Quantos homens não fazem isso? Ah, bom, a senhora está falando, então, que um homem e uma mulher tem que ficar até que a morte os separe, que também é uma simbologia que traz uma verdade muito grande. O amor é um só, meu senhor. O amor é um só. Ah, esse não me serviu, eu vou para esse aqui, para essa aqui, porque eu acho que vai dar certo. Aí a avó entra na soma zero. Vai passando pelas lições e vai se repetindo os mesmos resultados. Quando vocês brigam com alguém, discutem com alguém, vocês estão no instinto selvagem. Vocês têm o poder de trazer a autocura. Mas também vocês têm poder de se ligar nas maiores doenças e criar novas doenças. E se ligar às novas doenças que foram criadas. As doenças no mundo astralino persistem até o momento da reencarnação daquele espírito? Não é as doenças do mundo astralino. Vamos dizer que uma determinada pessoa tenha desencarnado com um processo do coração. Por um tempo, ela vai sentir, porque a consciência dela é essa, a dor. Não é só a dor do coração, né? A dor de não estar mais na vida, né? Porque é a consciência dela, né? Deixei o periquito, deixei o papagaio, deixei o cachorrinho, né? Então, se apega a algumas coisas da Terra. Aí entra nos planos de recuperação para trazer o quê? Não o desligamento, a consciência de como está no momento atual. Não é que a doença ela persiste, o ser que persiste na dor. O ser não é só doença, meu filho. Tem tanta coisa, meu filho. Tem tanta coisa que o ser persiste quando desencarna. Da mesma forma que vocês são inconscientes aqui, quanto mais inconsciência, mais inconsciência vocês vão levar para o outro lado. Sendo que os pensamentos criam a doença, a alimentação realmente impacta na saúde do encarnado? A emoção. São 2 campos diferentes. Você pode pensar, eu vou dar um tapa nessa mulher mais velha. A emoção.
quê? Por que você vai fazer isso? Você tá com raiva? Cessou tudo. Eu vou dar um tapa na mulher, essa mãe mais velha. A emoção começa, aquela raiva, aquele ódio, começa a parar o estômago e a avó dá um tapa na mulher mais velha. Tudo tem a ver com a ampliação do código genético, né? Tudo tem a ver com isso. A alimentação, ela é como se fosse um combustível do andador de vocês, né? Vocês têm vários combustíveis. Tem um combustível que leva vocês até aqui, tem outro combustível que leva vocês mais para longe, não é assim? É a mesma coisa. A alimentação, ela ajuda, assim, não só a cura, né? Mas vai se apresentar outras doenças, não tem jeito, mas prolonga. Também ajuda o quê? A harmonia dos órgãos inteligentes internos. A alimentação é muito importante, mas, meu filho, presta bem atenção. A avó não gosta muito do lado radical de vocês, né? Vocês são muito radicais para algumas coisas. Vocês têm essa parte do instinto selvagem. Então, muitos de vocês se alimentam de carne. É danado isso que a avó vai falar agora. Conforme vocês vão se libertando do instinto selvagem, automaticamente vocês vão respeitando, né, essa parte dos animais. Mas também vocês vão ter que se alimentar de alguma coisa, não vão? Então, vocês vão se alimentar das verdurinhas, dos legumes, que também existe um código permeável. Vocês estão entendendo? Então, entre um ser animal e um ser vegetal, para a espiritualidade, tudo é um ser. Vocês vão caminhando, sim, para se libertar dos instintos selvagens. Mas dentro do que a mente divina e inteligente, o que ela diz? É necessário uma parte da alimentação, o organismo que é inteligente, suprir. Então, entre vocês comer um boi e uma coxa do boi, ou toda uma plantação e um pé de alface, aí que entra a inteligência. Vocês estão entendendo? Aí que entra a inteligência. Mas a alimentação é um combustível muito necessário para trazer a autocura. Bons hábitos espirituais e as ligações, as condutas do bem segundo o Evangelho consistem em ter uma vida de saúde plena? Eu acho tão engraçado quando vocês falam com conduta do bem. Regras impostas por um caminho espiritual que os homens trouxeram. O que é o bem, meu filho? O bem dos homens não é o bem de Deus. Vai chegar uma hora aí, nessa sua caminhada, que você vai cair. Porque faz parte, não é? É a experiência. A verdadeira importante mensagem que a avó traz para essa pergunta, quando eu falo verdade, porque a avó está respeitando os seus códigos genéticos, é que a verdadeira saúde, né? Não a cura, vamos colocar como saúde, é fazer, Jesus Cristo já dizia isso, é fazer o que você pode fazer para você pode fazer pelo outro. Porque essa é a medida do bem que vocês têm. Às vezes, vocês acham que vocês estão fazendo muito bem pelo outro e vocês recebem para outra linha, né? O fluxo dessa linha, vocês trazem o quê? O não reconhecimento, a discórdia. Então, e também a submissão, porque você tem que me ajudar. Então, que bem é esse? Faça o que você tem que fazer para você, o máximo possível. Aí você vai saber do seu bem, da medida do seu bem, para fazer o outro. Todo bem
que foi escrito pelo homem através das mensagens codificadas, trouxe o quê? Isso aqui. São leis impostas, meus filhos. São leis impostas. São leis impostas. Porque não tem como, meus filhos, vocês saberem da totalidade da verdade. Vocês sabem uma parte apenas. Então, faça o melhor para si. Para depois você transferir esse melhor para o outro. Essa é a verdadeira saúde. Até onde está a responsabilidade de cada ser humano em adquirir vírus como HIV, sífilis, ebola e outros? É. Doenças criadas pelo homem, né? Doenças criadas pelo homem. Existe uma responsabilidade consciente? Existe. Existe uma responsabilidade inconsciente? Não existe. Muitas vezes, vocês entram nesse caminho da vibração sexual e acarreta a doença que o homem fabricou por conta dos instintos selvagens. Porque da mesma forma que existe a não informação, existe a informação, porque é o código primeiro. Então, o homem, ele acaba sendo vítima por conta dessa inconsciência da criação que ele é, e tem que passar por essa experiência da doença. Depois dessa HIV, depois da ebola, outras doenças vão surgir. O homem parece um joguete no meio de tudo isso. Aí tem que o quê? Estar no bem. No bem, no limite do bem que ele acha que é. Muito mais do que ele acha que é. Para não estar absorvendo tudo isso. O que é o bem? Fazer o melhor para si, né? Usar o seu corpo como uma máquina criadora, não absorvendo os resíduos do passado. O seu corpo, como uma máquina criadora, precisa de exercício físico, precisa de uma boa alimentação, mas isso não adianta se você não tiver uma mente boa, não ficar carregando as coisas do passado com a dor, do sofrimento. É que nem uma moradia, né? A moradia muito é o reflexo de vocês. Vocês não arrumam a moradia, vocês não limpam a moradia, vocês não consertam a moradia, é a mesma coisa de vocês. Vocês não entulham coisas do passado na moradia, porque vocês sabem que isso não é algo positivo. É a mesma coisa. A vida acaba sendo um grande professor para vocês. Então, existe a responsabilidade do consciente, porque muito já é se falado sobre essas doenças, mas também não tem como, meu filho. Se o seu código genético vai ter que passar por essa lição, você vai ter que passar para se autocurar pela experiência. Aí você chama experiência da dor, né? Uma criança caiu, sentiu dor e continua. O adulto, ele cai, sente dor e fica na dor. Há um controle no mundo astral sobre esses vírus que se espalham no ambiente terrestre? Existe. O grupo das sabedorias, né? Trabalham nas suas células, né? Trazendo informações para você ir superando tudo isso. Existe sim. Mas não está dentro de uma religiosidade. Se fosse assim, na Índia estava todo mundo maravilhoso. Porque eles são os berços da medicina. Então, não é... Né? Depende muito de você, do que você vai vivenciar, do que você vai estar apresentando na sua vida. Mas existe sim. Da mesma forma que o outro lá, o grupo, está querendo, né? Desenvolver uma forma pensante na Terra diferente. De cima para baixo. Há doenças também
no mundo astral? A avó já respondeu essa pergunta para você. O ser desencarna e ele passa por um atributo que ele deixou aqui na Terra. Mas não é essa doença que vocês imaginam, não existe isso. Aí ele vai se apresentar, vamos colocar no hospital, no plano de recuperação, para ele ascensionar, entrou, não tem. Não existe isso. Vocês são tratados, né? Até vocês tomarem uma consciência. Depois, vocês que trazem o processo, vocês que trazem a doença. Mas não existe. Vamos trazer outra informação para vocês, acho que melhor. Presta atenção. Um rio que nasce em determinado local, ele é limpo, não é limpo? Ele vai limpando. Depois, aí em determinado parte do rio, o homem começa a poluir. Não é? Ele vai desaguar aonde? Nas águas salgadas. Ele desaguando nas águas salgadas, esse rio, ele é o quê? Ele é absorvido. Então, existem lugares, talvez vocês não conhecem, que as águas salgadas é pura, tem peixinho. O mundo marinho se desenvolve. Não é uma adaptação. Porque o mundo também submarino tem o seu código Primeval. Então, é a mesma coisa, vocês são um rio. Na vida, vocês são poluídos. Vocês vão para outra vida, começam a ser limpos. Então, não existe essa doença. É como se o mundo astral fosse o quê? As águas salgadas. Doenças de ordem emocional têm maior impacto sobre os encarnados do que as outras? Todas as doenças hoje são de ordem emocional. Todas. Por isso que às vezes vocês vão passando por terapias, né? Vocês vão nos médicos, os médiuns que incorporam os médicos do astral, vocês vão trazendo mais o quê? Mais movimento para o organismo de vocês, né? Que nem um andador. O motor vai ficando mais forte. Porque tudo está ligado ao emocional. Hoje, tudo é emocional. O ser humano encarnado tem realmente a capacidade de autocura sem precisar de qualquer tipo de auxílio, tanto tradicional na medicina quanto espiritual? O ser humano só pode ser encarnado, né, meu filho? O ser humano ele é muito dependente, né? Ele precisa de um líder. O ser humano não sabe que ele é capacitado para desenvolver no seu tempo de 80, 90, sei a idade de vocês, né? O limite que vocês têm. O ser humano ele é capacitado porque ele tem a implantação do código Primeval. Só que o que acontece, meu filho? Dentro dessa leitura que vocês vão passando por essa terra, vocês vão absorvendo muitas informações. E aí vocês precisam do quê? Do médium, do dirigente espiritual, de um determinado curso que vocês vão buscar, porque também a lembrança vai trazer uma lembrança, vai abrir um arquivo. Nossa, eu me lembro disso, já fiz parte disso, né? Abriu esse arquivo, só que esse arquivo também, ele precisa da sua ampliação do seu mental, porque aí você tem que trazer uma criação, né? Aqui na Terra, uma nova forma de direcionar a sua vida. Mas o ser humano, ele é muito dependente. Ele não sabe desenvolver aqueles dois atributos que todos vocês têm, que é ver além do físico e escutar no silêncio. Aí existe o quê? Essa junção. Tanto que é verdade que todos aqueles que passaram pela Terra, hoje estão num outro plano. Jesus Cristo é um que foi um grande avatar. Ele não disse que vocês são capazes da mesma forma que ele é? É a mesma coisa. Vocês acham que ele não teve os conflitos? Teve os conflitos. Mas ele evoluiu através dos conflitos.
Quando existe a doença, o que acontece? Existe também o medo, o vitimismo, né? A incompetência de ir além. Porque vocês são seres humanos. Está aí dentro de vocês. Então é mais fácil dar a mão para o outro do que falar, não, eu vou seguir sozinho para ver o que vai dar, né? Se tiver que ser, vai ser. Não sei se vai ser amanhã, se eu vou desencarnar amanhã, mas é necessária essa corrente, né? Que nós chamamos a corrente do bem. Um mais forte vai fortalecendo o outro e assim vai indo. Então, tem que haver essa ligação, né? Com algo ou alguém mais elevado na consciência. A medicina terrena, e ainda mais a ocidental, engatinha em tratamentos para a melhora e para o bem-estar da humanidade? O Ocidente, não. Toda forma da medicina está no Oriente. Toda forma de cura está no Oriente, porque tem a ver com as forças da natureza. Hoje, todo medicamento que o Ocidente fabrica é para trazer o quê? O fortalecimento de novas doenças. O Ocidente foi onde trouxe as maiores guerras. As maiores guerras. Eles não estão preocupados com a unidade. Eles estão preocupados em liderar a unidade. O quanto da medicina terrena tradicional e ocidental trata a saúde da humanidade, mas dentro de um comércio de remédios, alimentando a indústria farmacêutica, mais do que realmente olhar para cada ser humano como indivíduo a ser tratado sobre a sua saúde, o seu bem-estar. Nós já respondemos mais ou menos essa pergunta. Porque, meu filho, existe a fabricação de remédios porque existe a fabricação de doenças. E esse povo está certo, né? Porque existe o consumo desses medicamentos. O homem, ele não sabe ser natural porque ele se separou disso, né? Ele se separou do mundo natural. Então, para nós está certo. Vocês vão lá, tomam remédio. O remédio, ele vai sabotar a causa, ele vai trazer um equilíbrio do efeito, e aí vocês começam uma alimentação, uma vida mais saudável, né? Um modo de vida mais saudável, vocês começam a buscar a espiritualidade, as orações, as meditação. Isso vai fazendo o quê? Isso vai diminuindo o efeito que esse remédio traz do próprio efeito da doença. Mas não tem como, meu filho. Vocês precisam de se apegar a alguma coisa. Vocês não se apegam à corrente do bem? Vocês se apegam o quê? Ao remédio. Porque o emocional está doente. Vamos falar uma coisa mais abrangente. Já se estudou muito sobre a mente humana. Já se estudou muito sobre emocionar, né? Quantos grandes psicólogos falaram do emocionar? Não se fala mais. Hoje, um psicólogo, ele não vai tratar de um novo problema. Ele vai estudar um velho problema. Então, a resposta já está aí. Já existe a resposta. Não existem velhos problemas. Não existem novos problemas. Existem velhos problemas. Então, o ser humano, ele vai estar trazendo essa informação dentro dele que ele precisa do remédio. Por que se está deixando desse tratamento que os seus avós, seus bisavós, porque no tempo da avó, o pai José pegava uma erva que era difícil encontrar, porque não era assim que vocês pensam.
e dava para nós tomar. Para nós, os nossos órgãos inteligentes, bastava aquilo, porque era um outro tipo de vida, um outro tipo de emoção, um outro tipo de sentir a vida. Os seus órgãos estão ramificados também nessa era tecnológica, mas também estão ramificados nesses remédios que o povo fabrica. Olha, mas então o que nós temos que fazer? Estar melhor o tempo inteiro que ontem. O seu físico, até por conta como está o movimento do planeta, ele vai querer sabotar, porque ele não quer isso. Ele não quer que você suba outro degrau, porque existe a informação do outro grupo da sabedoria. Então, você não tem que vencer uma doença, você tem que vencer a si mesmo. Trazendo todas essas informações que já estão por aí, eu mesmo já disse que a medicina ayurvédica era 7.000 anos antes de Cristo, que hoje é a grande base da medicina. Você tem que fazer o quê? Estar mais próximo do seu bem-estar. E você vai buscar esses caminhos, que está certo. Vai buscar também tomar os remédios. Se esses remédios naturais fossem bons, a homeopatia seria o primeiro campo de cura do mundo inteiro. Porque tem um grupo que toma, outro grupo que não toma, tem um grupo que toma e não dá certo. Quantos médicos homeopáticos a avó atende? Eles falam, olha, para esse dá certo, para quem não dá certo. Por que, vó? Porque cada ser é diferente. Cada sentido é diferente. Não dá para botar todo mundo num balaio e falar, não, todo mundo vai tomar essa água. Não é assim. O próprio sistema não respeita a unidade. Aí ficam esses grupos divergentes. Mas cabe ao ser. O ser sabe, ele é criador na Terra. Você sabe porque você sente essa raiva, você sabe porque você está com medo. Então você tem que trazer informações para equilibrar todo esse seu sentir. Você que tem isso, não adianta a avó falar, não adianta você, qualquer entidade descer na Terra falar. Você sente. E você tem que trazer essa autodefinição mais próxima, né, do que você sente, para você começar a olhar para o outro lado. Isso aqui não dá mais para mim, eu vou olhar para o outro lado. E toda essa indústria farmacêutica, ela sabe disso. Ela dá para vocês aquelas coisas de fortalecimento para energia, né? Ah, eu vou tomar isso porque vou ficar com mais energia. O seu corpo já tem energia, meu filho. Só que você não sabe lidar com além do físico. Você não sabe lidar, não sabe escutar com não som, com o silêncio. Então você precisa tomar essas coisas que o povo inventa para você ter energia. É que nem uma verdura, né? Vai colocando mais coisa para crescer mais rápido, porque a população aumentou. Vocês acham que uma alface não sabe o momento dela? Uma manga no pé não sabe o tempo dela de amadurecer, mas não pode. Porque tem o quê? O consumo. Precisa fazer, precisa ganhar moeda. Olha o ego aí. Então, vocês são autocriadores. Que nem essa menina. Até uns 2 anos atrás, ela trazia a cigana Carmencita. A cigana Carmencita falou, minha filha, não dá para mim descer no C. Não dá para descer no C. Olha do jeito que você tá. Aí ela falou, bom, eu tenho que cuidar do meu físico, porque como se a cigana Carmencita vai vir? E a cigana Carmencita se afastou. Se fosse outra, não. Eu escutei errado. Vou inventar uma forma mediúnica da cigana Carmencita, porque eu estou me sentindo bem no meu corpo. Aí, com o passar do tempo, o que ela começou a perceber? Que o corpo dela não estava adequado a ela mesma. E trouxe uma nova forma de hábito. Então, meu filho, a sua necessidade só você tem e sente. Mas será que é uma real necessidade?
Será que é uma real necessidade? A menina podia estar engordando e pronto. Essa seria a real necessidade dela. Mas será que é a real necessidade para a evolução dela? É isso que vocês têm que começar a entender. Ampliar o conhecimento, meu filho. O que a avó está falando para vocês, ampliem. Vocês são autocriadores. Vocês podem muito bem ampliar tudo isso que a avó falou, está falando aqui para vocês. Que vocês abrem o arquivo e aí começa a vir as informações. O que a avó fala é muito assim, muito fechado. Amplie, meu senhor, amplie. Existe alguma técnica ou atitude que alimente em cada um bem-estar e uma saúde constante? Saúde constante não, porque uma hora vocês vão ter que ficar doentes para desencarnar. Mas, como a avó falou, vocês podem, trazendo através de uma atitude mental, uma forma de vida diferente, né? Trazer essa evolução, não ficar nos processos do ontem, vocês podem aumentar, né? O acordo que vocês fizerem. Vou desencarnar com 80 anos, pode ir mais para frente. Que nem a menina, se ela não buscasse essa forma de vida diferente que a mãe dela e a avó dela tiveram, ela não teria visto nem os netos dela, porque a mãe não conheceu nem neto, não viu nem filho casado. Tudo depende da atitude que você está dentro da sua vida. Informação está aí, né? A informação está aí para vocês. Cabe a vocês vivenciar essa informação. Não é nem conhecimento, é informação. Em cirurgias espirituais, o quanto é necessário utilizar os instrumentos cirúrgicos terrestres, como alguns espíritos médicos acabam utilizando? Meu filho, presta atenção. Todo instrumento que o médico espiritual usa, ou que uma entidade usa, é para acoplar essa junção do mundo invisível com o mundo imaterial. Então, por que a avó fica pitando? É para a avó, não. É para trazer uma junção mais ampla dessa menina. Porque essa menina tem um arquétipo que a vovó Maria Conga é uma preta velha. Vocês não conseguem conceber um outro arquétipo. Da mesma forma, é o instrumento ali que vai fazer a cirurgia. É para acoplar uma junção mais perfeita dos médicos do astral com o campo mediúnico daquele que está servindo de instrumento. Então, pode ser que possa usar, depende muito do que está sendo trazido através da informação do guia espiritual. Então, tudo precisa de um instrumento, não é? Vó não usa isso aqui, o povo não usa erva, tem um povo que usa um copo com água, tudo é um instrumento de atuação de um poder muito mais elevado. Se aquele que procura uma cirurgia espiritual for contra a sua cura, lembrando do Evangelho. Se aquele que procura uma cirurgia espiritual for contra a sua cura, lembrando do Evangelho onde Jesus diz: vai, não peques mais para que coisa pior não lhe ocorra, há alguma possibilidade da sua enfermidade retornar? Porque se retornou, a lição ele não aprendeu. A experiência não absorveu o quê? O amadurecimento. A colheita preciosa que é o amadurecimento. Então, vai retornar. Não precisa nem ser doença, meu. Vocês não passam pelas mesmas lições? Vocês não passam pela mesma lição? Então, é a mesma coisa. Não trouxe amadurecimento, então vamos passar pela mesma lição, porque está na linha do tempo. O buraco da linha do tempo puxou vocês. Retorna sim. Se vocês criam a dor ou a experiência.
A dor vem como mesmo resultado. A experiência vem como amadurecimento e novas lições. Só que quanto mais vocês caminham para as novas lições, mais fortalecidos vocês são. Vocês já sabem, né? Que nem vocês aprenderam que 1 mais 1 é 2. Quando vocês vê os números lá, vocês já sabem. Só que tem uma coisa aí muito importante. Você, menino Descartes, você sabe que o guardião 7 encruzilhado, você também estudou isso, trouxe as fases, né? Então, uma fase de 1 a 7 anos é uma coisa, de 7 a 21, então existem os períodos que vocês vão passando, que vocês têm mais força. É muito mais forte uma criança de 7 aprender alguma coisa do que uma criança que está com 15, 16 anos. Porque se ela não aprendeu com 7, nesse período de 15 anos, ela vai aprender a lição dos 15 mais dos 7. Por isso que nós falamos que vocês são um fluxo de evolução com várias bagagens do passado. Então, por isso que se repete. A lição se repete. A pessoa que passa pela doença, as suas expiações, encontra nelas algum resgate kármico? Olha, a avó está falando muito disso, pode ser que o povo nem aceite. Essa egrégora implanta a não crença mais nos débitos kármicos. Isso foi um conhecimento para uma determinada geração. Então, hoje, essa egrégora, não estou falando que você precisa acreditar, essa egrégora não acredita mais em processos de outras vidas. Então, já respondeu a sua pergunta. Esta egrégora, não estou falando que é você, com que você estuda, porque dentro dessa evolução, você pode acreditar que esse é preto e esse é branco, tá certo. Soma, não zero. Essa egrégora não acredita mais que existem débitos do passado. O quanto o mundo astral traz de inspiração e de novos conhecimentos no mundo físico no campo da medicina? Olha, meu filho, o tempo inteiro. Quando você entra além do limite do físico e no silêncio, muitos conhecimentos chegam até vocês. Muitos, meus filhos, muitos. A avó já viu o povo que estava com uma doença danada, começou a rezar no copo d'água, se curou. Mudou tudo, se curou. Mas será que mudou a consciência para não trazer o mesmo resultado? Porque trouxe a junção do que está além de vocês. Vocês são criadores, já falei para vocês, vocês são criadores. Quero reiterar o meu agradecimento pela oportunidade de ter colhido a sua sabedoria, respondendo às questões de um dos médicos da equipe espiritual do Diálogo com os Espíritos, o Dr. Alberto. A avó queria agradecer ao Dr. Alberto e toda a cúpula sagrada dos médicos do astral que trazem essa ramificação para que os homens possam evoluir. Primeiramente, meus filhos, se preocupem com a saúde. Tenham saúde. Não se preocupem com a cura. A avó conhece muito povo que tem doença, mas tem saúde. Uma boa saúde mental, uma boa saúde dentro da alimentação, uma boa saúde respeitando o físico. Os seus órgãos são inteligentes. Eles estão aqui para trazer o combustível da vida. Mas vocês vão poluindo esses órgãos inteligentes. Vocês trazem informações de um passado
que vocês não se lembram. Mas cada ponto da natureza, cada irmão da natureza, traz sim esse código genético primeiro. A natureza, ela traz para vocês tudo que vocês precisam. Então, entendam esse caminho da saúde, do seu modo, do que você acredita, da sua forma. A vida é assim. Todos um dia vão adoecer. Essa é a lição. Porque não tem como a espiritualidade apostar numa evolução apenas numa unidade. A espiritualidade, ela traz por quê? Toda a bagagem que o espírito traz. E eu sei que escolhe o grupo que você vai reencarnar. Um pouco das lições você escolhe, nem todas, porque você vai atraindo, dependendo da sua consciência, novas lições. Mas certamente, superando mais lições, mais fortalecido você fica com muito mais sabedoria. E com sabedoria, você se liga ao código primeiro. Se ligando ao código primeiro, você está ligada ao outro grupo dos senhores da sabedoria. A vida se apresenta dessa forma. Não existe uma felicidade externa, existe uma felicidade interna. Dentro da felicidade interna, você é capacitado a entender o bem de Deus. Deus tem a sua parte divina masculina e sua parte divina feminina. Dentro do homem, existem essas duas partes. Não pode ser racional demais. Porque se é racional demais, está ligado aos instintos selvagens. A avó agradece ao Dr. Alberto por essa oportunidade. Agradeço a você, menino Viscardi. E até o nosso próximo encontro. A avó que agradece. A avó que agradece. Bom, primeiro, você tem que entender, vocês têm que entender que a doença é uma fabricação do homem. Conforme o homem foi evoluindo, também foram, não é descobrindo, construindo novas doenças. Então, meus filhos, quanto mais vocês albergarem, que nós chamamos de equilíbrio, dentro da evolução, mais o seu corpo, os seus órgãos que são inteligentes, irão estar independente do modo em que vocês vivem, independente dessa raiz que vocês trazem do instinto selvagem, porque a raiva é um instinto selvagem. Não tem a palavra isso dos animais, mas é. Quando um leão se degladia pelo outro, ele vai pelo impulso da raiva. Não, esse terreno aqui é meu. Quantos seres humanos fazem isso? Então, vocês têm que evoluir desse instinto selvagem que foi algo lá para trás implantado em vocês, que tem a ver com a semente. A avó queria agradecer ao Dr. Alberto e toda a cúpula sagrada dos médicos do astral, que trazem essa ramificação para que os homens possam evoluir. O que cada um trouxe foi muito bom. A nossa equipe aqui do Diálogo, do Campo Astral, está sempre querendo buscar mais e mais conhecimentos e expor a vocês de uma forma de fácil entendimento. A avó agradece ao Dr. Alberto por essa oportunidade.
Agradeço a você, menino Viscardi. E até o nosso próximo encontro.